Tanta coisa já foi dita, né? E ultimamente eu venho me perguntando o que se pode falar mais, além do que foi dito, né? É tentar repetir as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Para ver se surte efeito. Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou, porquanto permaneceis firmes e não vos sujeisteis a outra vez o jugo da escravidão. Eu acho que Paulo poderia até ter deixado aqui mais claro, né? Estava até comentando com Grace isso, né? O jugo da escravidão do pecado, né? Deixar bem claro, mas ele fala escravidão somente. Isso faz com que eu já vi doutrinas de cristãos dizendo que esse jugo da escravidão aqui é obedecer a Deus, né? Ou seja, cumprir o mandamento. As pessoas entendem que o jugo da escravidão que Paulo está falando aqui é a obediência ao mandamento de Deus, que Jesus veio e tirou a gente de ter que obedecer a Deus. Olha que interessante. É algo assim, um evangelho do diabo mesmo, né? E eu tenho visto tanto o evangelho do diabo na internet, né? Ou seja, a internet, ela deu oportunidade a muitos pregadores que eles não tinham essa oportunidade na igreja, né? Porque os líderes não permitiam, né? A internet trouxe liberdade dessas pessoas. Tem umas que falam o que é bom e tem outros que falam pior do que o adversário, né? Mas o que eu estou vendo é muito servo do adversário fazendo vídeo na internet, tem uma boa locução, uma boa didática e convencendo, trazendo argumentos, entre aspas, para quem não conhece a verdade, convincentes, né? Pessoas bem dissimuladas, preparadas também para mostrar que o mal é bom e que o bom é mal, né? E a gente sabe na palavra o que é que o Eterno vai fazer com essas pessoas, né? Mas é muito interessante, tá? Olha que interessante. Continuando. Eu, Paulo, vos afirmo que Yahushua de nada vos servirá se nos deixarmos circuncidar. Aí é que o pessoal diz, rapaz, tu é doido, velho, né? Agora é que eu tô vendo que a escravidão que Paulo falou no versículo 1 é justamente a obediência a Deus. Porque o Paulo falando aqui da circuncisão? E aparentemente parece que Paulo está falando mal, né? Lembrando que esse contexto de Gálatas, ele não está falando para cristãos, irmãos. Não se engane. Ele não está falando com cristão. Gálatas, ele está falando com judeus ou pessoas ali, descendência judaica, que foi convertida novamente, né? E que eles se asseguravam que cumprir mandamento era suficiente. E ele chegou e disse, olha, tu já pecaste, o preço do pecado é a morte, né? Então, não adianta você colocar toda a sua confiança na lei, porque a própria lei diz que você merece morrer, né? Ou seja, o que Paulo está tentando passar em Gálatas é que você tem sim que cumprir os mandamentos, né? Porque ele vai falar muitas coisas interessantes aqui, certo? Mas que sem o sangue de Yeshua, sem o mérito de Yeshua, você está guardando a Torá em vão, né? Você guardar a Torá é bom, sim, a lei é boa, santa e kadosh, né? Mas você precisa de Yeshua, não tem como você simplesmente pela Torá resolver todos os seus problemas pela sua própria força, né? Então, eu, Paulo, vos afirmo que Cristo nada vos servirá se vos deixar circuncidar. Se você deixar circuncidar, já era, tá? Olha o que ele fala no versículo 3. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a Torá. Aí a pessoa pensa, então não vou me circuncidar nunca. Tá louco, eu tenho que cumprir a lei todinha. Essa lei má
perversa, uma carga pesada que nem eles conseguiram carregar, e aí começa aqueles argumentos, né? Fora de contexto e versículos isolados, tá? Olha que interessante, Paulo aqui fala em circuncidar. Depois ele fala, outra vez vos declaro solenemente que todo homem que se permitir circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Ele também, você vê que no Velho Testamento tem a circuncisão do coração, que seria ali você se converter verdadeiramente ao eterno, na alma, né? Não é só na carne, tá? Por exemplo, como muitas vezes eu falei no passado, que os pessoal que faz musculação, né? Ali os bodybuilders, eles não comem carne de porco. Por quê? Porque inflamam os músculos e isso vai contra o objetivo que eles estão querendo. Quer dizer, ele parou de comer a carne de porco, mas ele não circuncidou a alma em obediência ao Eterno. Então não adianta. Ele está fazendo, entre aspas, uma retirada de algo que Deus não aprova na carne, que é o porco, mas no espírito ele não está fazendo para Deus. Consegue compreender? É como um homem que ele vive muito na promiscuidade, muito mesmo, e aí ele adquire uma doença que, se ele não fizer a cirurgia de fimose, ele vai perder o membro. E aí ele corre, faz a cirurgia de fimose para não perder o membro. Ou seja, ele circuncidou na carne, de fato, mas no coração ele não fez isso por causa do Eterno. Ele fez por amor a ele mesmo, para não perder o membro, para continuar tendo o prazer sexual demasiadamente e muitos outros exemplos que a gente pode dar. Tá? É isso que nós temos que entender. A circuncisão é primeira do coração, como está no Velho Testamento, e depois ela se reflete na carne. Seja na carne, parando de comer porco, parando de comer camarão, parando de comer lagosta, ou seja, é arrancar o prepúcio daquilo que o Eterno não permite nos alimentos, tá? É o prepúcio dos alimentos, ok? Da mesma forma, né? Você, quando está circuncidado no coração, você vai e arranca o prepúcio da carne do membro do órgão sexual masculino. Você está fazendo por quê? Porque o Eterno circuncidou você no coração, ou seja, a sua alma deseja fazer aquilo, não porque você está com uma doença venérea, não porque você tem um defeito genético, né? Muitos homens têm, e não abre o couro, não abre o suficiente, né? E isso causa dor, tá? Não, você está fazendo por amor ao Eterno, teu coração foi circuncidado e você faz, não por um defeito genético, mas por causa do sentimento. E é isso que Yeshua veio trazer, só que no sentido oposto, né? Ele diz assim, ó, por exemplo, o adultério, né? Se você olhar para a mulher casada do teu irmão e desejar no coração, já é adultério. Ou seja, essa aí é o prepúcio físico, tá? Mas Yeshua vai e fala do prepúcio espiritual. Se tu olhar e desejar no coração, ou seja, se tu não circuncidar o coração, o seu coração, a tua alma, você já é adúltero, né? Porque se você deseja no coração, ele não está circuncidado, a consequência é você ir lá e fazer no mundo físico. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. A lei de Deus, ela vai te proteger do maior inimigo que você tem desde que você nasceu. O seu pior inimigo é o seu eu quero. O seu eu quero, eu mereço. O Eterno me dá porque ele vai me amar. O Eterno vai entender. Os irmãos entenderão, tá? É o teu maior inimigo, você mesmo. É semelhante a Abraão. Abraão pensou que no início da fé dele, ele dava cordeiro, ele fazia tudo pelo Eterno. Mas aí o Eterno, como prometeu, deu tudo a ele, deu dinheiro, riqueza, gado, deu filho, deu tudo, né? E aí, provavelmente, ele pensa sozinho ali, né? Poxa, será que eu ainda sou, né, merecedor do
amor do Eterno? Será que eu ainda sou? Nunca mais fiz holocausto? Eu nunca mais fiz nada pelo Eterno, né? Será que eu teria coragem de dar o meu maior bem, aquilo que eu mais... Será que eu sacrificaria tudo que eu amo para o Eterno, né? Aí o Eterno escuta lá em cima, ó, o adversário falando dentro dele mesmo. Abraão, pega teu filho Isaque, vai lá no monte e sacrifica a mim, né? Quem é que garante que foi o adversário, Saturno ou Satanás, e não a nossa própria dúvida, né? Porque a gente, quando estava mal, a gente era fiel ao Eterno. Quando está bem, a pessoa se desvia do Eterno. E o Eterno fala isso em Deuteronômio. Quando você estiver na terra prometida, que estiver velho, gordo, e pensar em se desviar dos mandamentos, o Eterno avisa sobre isso. Lembre-se que Abraão era velho. Será que o inimigo de Abraão, o adversário ali, que foi até o Eterno falar, assim como foi com Jó, não era o próprio Jó ou o próprio Abraão? Da mesma forma, essa questão da circuncisão aqui, né? Essa questão, ok? E olha que interessante. Ele fala, e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele, desse modo, ficará obrigado a cumprir toda a lei. E eu vejo muitos cristãos dizendo, não, eu sou circuncidado no coração. Amém. É no coração? É. Está cumprindo toda a lei? Não. Então tu nunca fosse circuncidado. Nunca fosse circuncidado. Pelo contrário, quem não está tentando cumprir toda a lei, ele está circuncidado pelo adversário. Ele está no time oposto ao Eterno. Ou melhor dizendo, o Satanás, né? Ou seja, opositor, adversário. Se o teu coração está circuncidado, como tu alega pela tua boca, você é sim obrigado a cumprir toda a lei. E aí sim você demonstra que é circuncidado. Veja, de novo, que os mandamentos não é a circuncisão. Os mandamentos são as obras daqueles que estão circuncidados, seja na carne ou no coração. Os mandamentos não é o caminho da salvação ou a salvação. O caminho é o sinal de que a pessoa está salva e que ela trilha o caminho daqueles que serão salvos. E eles confundem muito isso com a carne. Por quê? Porque eles não estão circuncidados no coração, de fato, no espírito. Não consegue compreender que parar de roubar é servir ao Eterno Yeshua. Parar de mentir é servir ao Eterno Yeshua. É a pessoa que verdadeiramente já foi perdoada. Um mentiroso parar de mentir. Porque mentir e roubar não agrada a Deus. E aí você vai conhecer mais coisas que não agrada a Deus. Então você tem que ser um ex-quebrador de Shabat. Você tem que se tornar um ex-quebrador da lua nova. Você tem que se tornar um ex-violador das festas solenes do Eterno. E tudo mais resto que está contido na Torá. Você tem que ser um ex-violador dos princípios do Eterno. Senão, verdadeiramente, você não é circuncidado no coração. E tem muitos pecados e eles não estão na carne, mas eles estão no teu coração. E não adianta ficar estribuchando, chorando, remungando, como uma criança que quando vai com a mãe para a rua, vê um brinquedo, né? Aí, uma vez ela, mãe, eu quero. Aí a mãe diz assim, ah não, na volta a gente pega. Aí ela até acredita. Ela acredita 1, 2, 3, mas a criança é esperta. Na quarta, ela vai chorar, estribuchar, se jogar no chão. Só que a mãe, ela não vai dar aquilo. Seja por causa do orçamento da casa,
seja porque aquilo não vai te fazer bem, ela não vai te dar. Não vai dar. Ponto. Não adianta chorar, chamar atenção, fazer vergonha, mãe. Porque eu vejo pessoas estribuchando porque o Eterno não dá algo a ela. Eu vejo pessoas gritando, berrando, chamando atenção porque querem algo. Só que o Eterno não vai te dar o que vai te fazer mal, não. Nem pense. O Eterno não vai quebrar a Torá para fazer a sua vontade, não. Esqueça. É mais fácil o céu e a terra deixar de existirem do que cair um ponto ou uma vírgula. Quer que eu traduza isso que Yeshua disse? É mais fácil você passar para o adversário, ir para o time do capeta, você ir para o reino das trevas, do que o Eterno permitir que você quebre a Torá dele. Há uma linha tênue ali, ó. Eu quero servir ao Deus de Israel. O meu Deus vai me dar do jeito que eu quero. Ou me dá, eu vou fazer um barraco aqui. Igual quando eu era criança, fazia com a mãe vergonha na rua. E o que é que a mãe fazia? Ficava, aguentava vergonha. Quando chegava em casa, estava a sandália lá. Para corrigir. Porque ela corrige aquele que ele ama. Que ela ama, né? O Eterno faz a mesma coisa. Aqueles que ficam estribuchando, eu quero, ele vai ter que me dar, ou me dá, ou eu quero. E ele vai ter que me dar e vai me aceitar no reino da luz. Aí quando vê aquilo que tu quer, que vai contra os princípios de Deus, acontece do jeito que você quer. E aí você diz, ó, tá vendo que o Pai me ama? Tá vendo que era só uma questão de tribulação? Era só uma dificuldade passageira, mas o Eterno ia me dar aquilo que eu quero? Indo contra a Torá? Não, meu irmão. Não foi o teu Deus de Israel que te deu o que tu queria contra os mandamentos de Deus, não. O problema é que, pela sua insistência, desobediência e não aceitar a correção do Eterno, você mudou de reino e nem percebeu que mudou de reino. E aí o teu Deus, o Deus do novo reino que você está participando, esse sim te dá. Esse sim vai fazer a tua vontade, porque ele quer te ver feliz. Esse sim vai permitir você fazer as coisas que vão te fazer mal, porque ele quer o teu bem. Você não percebeu que ao não aceitar a autoridade do Deus de Israel e insistir no erro, você mudou de reino e de Deus. E este novo Deus, deste novo reino, ele te dá tudo o que tu quer. Só basta você desejar no coração. Você sai do reino da luz para o reino das trevas. E aí, ficou mudo. Ficou mudo. Eita. Esse pensamento, né, que você quer fazer as coisas, aí você vai praticar o que é errado, vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Kadosh. Sim, vem do Espírito Kadosh. Não é mentira, não. A questão é, que Espírito Kadosh você está falando? De que reino? Porque para aqueles que estão nas trevas, praticando o desejo do seu coração, o Espírito Kadosh deles, santo deles, é o adversário do Deus de Israel. Vai tentar chegar para uma pessoa que está nas trevas e ama o Deus de verdade, ele conhece o Deus, porque muitos estão no reino das trevas achando que pertence ao Deus de Israel. Muitos, não são poucos não, são muitos. Vai dizer que esse Deus deles, né,
não é Kadosh, eles vão dizer que é. Só que eles não conhecem a quem pertencem. Mas tem no reino das trevas algumas pessoas que elas sabem a quem elas pertencem. E elas estão se levantando muito na internet. Muitos, não são poucos não, são muitos. Homens bonitos, mulheres bonitas, que sabem falar bem. São muitos. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma que eu vi hoje de manhã. A Pérola, logo cedo, que eu acordei e vi. E o interessante é que o argumento dela vai contra ela. Tá entendendo? E ela não consegue ver isso, ou vê e ignora. O problema é o povo que acha que está no reino da luz, servindo ao Deus de Israel, que tem as obras que os colocam no reino das trevas e servem ao adversário da alma deles. Eu estou parecendo até Paulo falando aqui, né? É difícil. Mas vamos, para não deixar igual a Paulo. Aqueles que estão no pecado servem ao adversário. Esses estão nas trevas. Muitos acham que por causa do nome de Jesus pode continuar pecando e não fazer parte do reino das trevas. É muito simples. Muito simples. Pecado é pecado. A transgressão da lei. Acabou. Isso é Novo Testamento, não é velho, não. Então, meu irmão, tenhamos muito cuidado. O Eterno, de um tempo para cá, eu acho um mês para cá, o Eterno tem me dado sonho, tem dado sonho a Carol, e naquele princípio ali dos sonhos eu não estava entendendo. Mas eu agora comecei a compreender por causa do montante de sonhos, um ligado ao outro, sempre trazendo um ganchinho ao outro. O Eterno orientando, cuidado com o desejo do teu coração. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que queremos e esperamos do reino de Deus nesse mundo físico que esquecemos do espiritual. E o que é o espiritual? O perdão de Deus. Qual é o perdão de Deus? É você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, demonstrar fruto de arrependimento, aí o sangue de Yeshua tem eficácia na tua vida, e aí tu pode voltar para casa, sentar a um lugar na mesa de Abraão, que vai comer Abraão, Isaac, Jacó e Yeshua. Vão estar todos lá. E você tem um lugar naquela mesa. Então tenha muito cuidado para muita coisa desse mundo que não agrada aos olhos e aos ouvidos, e aquilo que nós julgamos ser certo ou errado na nossa vida seja trocado por esse lugar na mesa. Se agarrem ao lugar na mesa, com toda a força que vocês têm. Toda a força que vocês têm, se agarra à mesa. E tudo o que vier além deste lugar na mesa é lucro. Paulo traduziu isso simples. Viver é Cristo, né? Morrer é lucro. O que vir depois do batismo no nome de Yeshua e você ser perdoado é lucro. Se o Eterno te der riqueza aqui nesse mundo, amém. Tem um propósito de ajudar Israel. Se tu não tiver no teu coração o propósito 100% de ajudar Israel, não adianta essa riqueza. Será que o Eterno vai te dar para tu te perder? Tu já está cumprindo o Torá, tu já fosse perdoado, tu já aceitasse Yeshua, tu precisa de riqueza? Não. Só mais um pouco de tempo e você vai estar naquilo que Adão perdeu. Por quê? Porque ele amou mais Eva do que o Eterno. Amou mais Ahavá. Eu vou falar Eva, né? Eva, tá? A mulher, para não pensar que é maconha, né? Ultimamente é tão complicado o português, né? Amou mais a mulher dele, Eva, do que o Eterno. Porque o que é que ele deveria ter feito?
Você sabe o que é que Adão devia ter feito? O que Yeshua fez. Yeshua veio e não pecou, se manteve kadosh, se manteve diante da presença de Deus. Por amor a Israel, ele morreu sem pecar, sem desobedecer a Deus. E esse foi a verdadeira forma de demonstrar amor a Israel. Não morrer com Israel. Israel pecou e ia morrer. O que foi que Adão fez quando viu Eva fazer isso? Adão foi lá e pecou igual. Tipo, se o Eterno vai destruir Eva, então que ele me destrua também. Porque eu não quero viver sem Eva. Porque ela é carne da minha carne. Olha que interessante. Moisés fez até algo parecido. Ó Pai, se tu for destruir este povo, me destrói também, porque eu sou parte desse povo. Mas Moisés pecou? Moisés comeu do fruto? Moisés desobedeceu? Não. Moisés estava na condição de não pecar naquela época. Ele não tinha pecado. Ele até errou depois, mas antes ele não pecava contra o Eterno. Tudo que ele ouvia, ele obedecia. Então ele disse: Pai, se tu vai destruir esse povo pecador, eu concordo, eles merecem isso. Então me destrói junto, porque eu também faço parte desse povo. Só que Moisés, não havia pecado em Moisés ali, até então. E o Eterno disse: eu não vou destruir um povo por causa do mérito de Moisés. Porque ele disse que é do povo. E eu disse que eu vou destruir o povo, então, por causa do mérito de um, salvou-se todos ali naquele momento. Era o que Adão devia ter feito. Moisés fez isso por uma porção, uma nação. É o Machia daquela geração. E Yeshua é o Machia da humanidade. E é isso que muitas vezes a gente esquece de ver os exemplos. Se tu quer fazer bem de verdade a tua família, continua sem pecar. Não vai para aniversário do primo, da tia ou da mãe, porque eles vão ficar tristes, não. Te mantém kadosh. E aí você vai estar vivo e apto diante do Eterno para continuar orando. Pai, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, tem misericórdia. E aí o Eterno vai ver você do mesmo jeito que viu Moisés, naquele momento ali, sem pecado, dizendo: ó, destrói ele, então me destrói também. Só que o Eterno, a palavra dele, não vai destruir os obedientes. Pelo contrário, vai dar vida e vida com abundância. E por causa daquele que estava obedecendo diante daquela geração, ele redimiu. Opa, bom. Então, é isso que nós temos que ver. Só que Moisés é falho. E aí veio um que é muito melhor do que Moisés. Yeshua. Yeshua não falhou. Ele não pecou porque Pedro negou 3 vezes. Imagina, Pedro negou 3 vezes, ele sabendo. Ah, então não vou continuar mais não. Pedro negou, já era. Não, ele continuou no propósito. Morreu sem pecar contra o Eterno. E por isso, para demonstrar que tudo que ele falou era bom, correto e aceitável diante do Eterno, o Eterno ressuscita ele e dá vida com abundância, a vida eterna, um corpo restaurado. Se tu ama a tua família de verdade, continue no propósito de obedecer o Eterno, por mais que muitas vezes isso te afaste deles. Por mais que muitas vezes, aos olhos deles, pareça que você não os ama. Porque o verdadeiro amor é o que Yeshua fez por nós. Ele primeiro se amou, não desobedecendo ao Eterno. E ele continuou firme, mesmo depois de toda dor, ele não cedeu na obediência e não retirou
uma palavra do que ele tinha dito. Isaías, antes dele, foi cerrado ao meio, mas não tirou uma palavra do que ele disse, que a gente lê todos os dias aqui. Porque o que ele disse é a verdade. O que Yeshua pregava, vivia e ensinava é a verdade. E ele morreu por isso. E por causa disso, ele foi ressuscitado. E todos aqueles que têm as mesmas obras deles também serão ressuscitados. Essa é a verdadeira emuná. Emuná é crer. Vamos fazer igual o que o Messias fez. E ele fez o quê? Obedeceu o Pai em tudo, até a consequência deles matarem ele no madeiro. Mas não tirou uma palavra, não retrocedeu em uma atitude. E essa foi a verdadeira forma de demonstrar amor. O exemplo impecável. Se tu não tem um exemplo impecável para os que estão próximos a ti, então de que serve o testemunho? E olha que para a gente é muito mais leve do que Yeshua. O Eterno vê esse exemplo impecável nas nossas vidas, a gente tentar verdadeiramente não se desviando do mandamento de Deus. Muitos não vão conseguir guardar todos, mas o buscar, o tentar conquistar, é como o Eterno vê, impecável. Porque se você tenta de todo o coração o máximo que você pode, sendo sincero, sabendo que não está fazendo o que é errado diante dos olhos do Eterno, aí o sangue de Yeshua tem eficácia na tua vida. Mesmo você não sendo perfeito como ele. Então não sejam como Adão, que se colocou numa posição de condenação, perdeu a vaga dele na mesa por amor a Eva. Porque Eva ia morrer, eu vou junto. Eu vou pecar também, porque eu não quero ver Eva ser destruída. O Eterno vai ter misericórdia dela por causa de mim. Como? Impuro? Sujo? Em pecado? Então sejamos como o segundo Adão. Impecáveis. Imitadores. Como o próprio Paulo diz, né? Imitadores. Ok? Bem, continuando. Versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Yahushua, caísse da graça. Ou seja, eles estão tentando se justificar pela lei, mas a lei não te justifica. Quem justifica você é o sangue de Yeshua. Foi o que eu falei agorinha. Não adianta você crer que os mandamentos vão te salvar. Os mandamentos é um sinal de que a pessoa está salva. Você tem que ter se arrependido antes, ter pedido perdão, ter aceitado Yeshua, se batizado, para poder o Espírito Santo descer na tua vida. Aí com o Ruach HaKodesh, aí sim vocês cumprirão meus mandamentos fielmente. Primeiro, o Espírito Santo. E só vem através de arrependimento, pedir perdão e o batismo no nome de Yeshua. É isso que ele não consegue compreender. E é isso que Paulo está tentando mostrar aos irmãos dele, judeu. Gálatas não fala goim. Gálatas está falando a convertidos naquela época, né? Pessoas que acreditavam que estavam na verdadeira conversão porque eles se consideraram na carne. Mas o coração ainda faltava. Quem? Yeshua. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, nós, ele está falando, ó, que interessante, nós, judeus, nós que estamos acreditando, nós guardamos o mandamento e acreditando em Yeshua, entretanto nós, pelo Espírito, mediante a emuná, né, guardamos a justiça, que é nossa esperança. Olha aí, por que eles guardam a justiça? Que é a esperança deles. Porque é o que eu sempre digo de fé, né? O que é fé? Você cumprir os mandamentos, crendo que o Deus de Israel vai cumprir todas as promessas que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó na vida dos descendentes deles
àqueles que obedecem os mandamentos. E quem não é descendência de Abraão, mas através da fé em Yeshua, se torna co-herdeiro da promessa. Então, continua a mesma coisa. A fé, as obras, crendo que o Eterno vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. A quem cumpre a justiça. Essa é a esperança. Eu vou ler de novo o versículo. Entretanto, nós, pelo Espírito mediante a emunar, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Ou seja, praticando a Torá. É a esperança deles. Porquanto, em Cristo, nem o circuncidado, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, você ser circuncidado, ali, entre aspas, o que o pessoal entende hoje que é um absurdo, mas tudo bem, eu vou usar a mesma expressão. Os circuncidados, os judeus, que na verdade são os israelitas, né? Ou seja, os judeus, nem a incircuncisão, os goíns, tem qualquer valor, mas sim a emunar que opera pelo amor. Que emunar que opera pelo amor? O que é o amor? Obedecer os mandamentos de Deus. Ter a fé de que, obedecendo os mandamentos de Deus, o Eterno vai cumprir a promessa dele. Aí vê o que ele fala mais. Correis bem. Se você está obedecendo, vocês estão andando bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Olha o que Paulo está falando. Parece no início que ele está falando contra a Torá, mas agora ele está falando a favor da Torá. Ele disse, quem foi que chegou para vocês para impedir vocês de cumprir a Torá? Né? Então entenda que Paulo está falando para judeu. Né? O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, quem é que está tentando fazer você desobedecer os mandamentos? Porque os judeus, qual é a base da fé deles? Obedecer a Torá. Não é isso? Então Paulo está dizendo, ó, quem é aqui que está dizendo a vocês que é para descumprir Torá? O que eu estou dizendo a vocês é que vocês também precisam de Yeshua. O problema é que vocês que estão cumprindo a Torá acham que os mandamentos vai justificar vocês. E ela não justifica. Quem vai justificar vocês é o Kadosh, o segundo Adão. O sumo sacerdote, o rei, é ele, o mérito dele é que o Eterno vai justificar vocês. Eu não estou dizendo a vocês, judeus, para deixar de cumprir mandamento, não. Eu não estou dizendo a vocês, ou seja, se tornar cristão, não. Ter Jesus e desobedecer mandamento, não. Pelo contrário, eu estou dizendo a vocês que vocês têm sim que cumprir mandamento, continuar cumprindo, mas vocês também têm que crer que Yeshua é o caminho. Não é Maimônides o que eles ensinaram, não é Hillel o que eles ensinaram, não é Rabat Lobavite, é Yeshua, o caminho e a forma que Yeshua disse que era para cumprir Torá. É isso que vocês precisam. Porque se vocês cumprirem de acordo com o Hillel, vocês vão guardar o Shabat errado, no sábado semanal. E aí vocês acham que vão estar guardando Torá, mas vocês vão estar quebrando o Shabat. E o preço de quebrar o Shabat é ser expulso do povo de Israel. É isso que Paulo está ensinando. O que Paulo está dizendo aqui é, ali, naquele momento, existia duas escolas. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, a escola de Shammai dizia que tinha que cumprir Torá de uma forma vermelha. E a escola de Hillel de uma forma azul. Só que Paulo estava dizendo, ó, não adianta vocês cumprir Torá da forma azul ou vermelha, tem que ser da forma de Yeshua. Ou seja, a mesma coisa que Yeshua falou com outras palavras. Só que ele estava falando para judeu, ele não estava falando para goim. Por isso que ele usa termos da Torá. E os cristãos querem ler as parábolas da Torá, verdade, quem vos ensinou a desobedecer à verdade. O que é verdade para os israelitas? Torá. Quem é que está tentando fazer vocês parar de cumprir os mandamentos de Deus? Eu estou dizendo que vocês precisam cumprir os mandamentos de Deus do jeito que Yeshua instruiu. É isso que ele está tentando mostrar. Tem espiritualidade? Tem. Mas lembre-se, o israelita, ele é físico. Ele quer ver em algo. Por isso que ele tem uma tendência tão grande à idolatria. Porque ele quer ver, tocar.
Em Deuteronômio 30, não, Isaías 40, desculpa, você vê o Eterno dizendo assim, ó, profeta, vai, sobe no monte, grita, fala alto, diz ao povo, ó, está aqui o teu Elohim. E ele está falando de quê naquele versículo? Mandamento. Tu quer o teu Deus, tu quer ver o teu Deus, tu quer tocar o teu Deus, tu quer sentir, tu quer cheirar o teu Deus. Tá aqui, ó, a Torá. Este é o teu Elohim. Não é pegar uma caneca, ou uma estátua, ou uma madeira, não. O teu Deus é obedecer a Ele. Esse é o teu Deus. Porque se tu desobedecer, o teu Deus é o adversário, o opositor. E quem quer ser do Deus de Israel, entende o que eu quero dizer com opositor. Você vê lá que o povo chegou das escolas e chegou, olha, e o adultério. Aí Yeshua não disse nem Maimônides está certo, nem Hillel. Sabe quem está certo? Olha para o princípio Gênesis. Quem está certo é Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer. Ele disse, ó, ninguém está impedindo vocês de cumprir Torá, não. Quem é esse profeta falso? Não tem ninguém. O que vocês têm que fazer é cumprir Torá do jeito que Yahushua ensinou. É isso que Paulo está querendo dizer. É muito mais do que um batismo, muito mais do que o sangue espiritualmente sobre eles. Cumpra a Torá do jeito que Yeshua instruiu. É isso daqui que Gálatas significa na vida daqueles homens e mulheres, né? Daquela época. Ele não está falando para romano, goim, estrangeiro, cristão, não. Ele está falando para israelitas que não conseguiam compreender que Yeshua era o caminho. Aí, como eu estava falando, que eu até esqueci, Yeshua vai e fala de outra forma. A ninguém chame de pai. A ninguém chame de mestre. A ninguém chame de rabino ou professor, pastor, porque pai só existe um, pastor só existe um, né? E rabino só existe um, o pai que está no céu. E Yeshua só estava instruindo do jeito que o pai mandou ele fazer, e do jeito que o pai mandou é o que ele estava falando. Não é ele mesmo que diz isso? E Paulo está chamando a atenção daqueles judeus. Lembrando de novo, Gálatas não é para goim, não é para estrangeiro, é para o povo do Eterno que já obedecia. Aí olha a continuação do raciocínio de Paulo. Quem vos convenceu a agir assim, ou seja, impediu de obedecer à verdade, a Torá, né? Aqui no meio do povo do Eterno, a congregação, todo mundo já sabe o que é verdade. Mas eu vou falar no áudio que eu não sei onde esse povo vai chegar e eu peço paciência dos irmãos. O que é a verdade? Salmo 119, versículo 142. Meu Deus, eu odeio a mentira, mas eu amo a tua verdade, a lei, né? A Torá. Então você vê que verdade é mandamento, né? Olha que interessante, tá? Então, você vai ver muitos exemplos. Aqui no grupo tem uma playlist falando o que é a verdade. Eu mostrando só o versículo em toda a Bíblia o que é a verdade. E eu vou dar um spoiler a você antes de ver o vídeo. É cumprir os mandamentos de Deus. É a Torá do Eterno, tá? Quando ele fala, quem vos impediu de obedecer os mandamentos? Ninguém. Eu não estou aqui para dizer para você desobedecer o mandamento, não. Eu estou dizendo aqui que vocês, para obedecer os mandamentos, sem fazer do jeito que Yeshua disse, não valem nada. Por quê? Porque Hillel está certo em algumas coisas e errado em outras. E Shammai está certo em algumas coisas e errado em outras. Quem está 100% certo e aprovado pelo Eterno é Yeshua. Tanto é que quando ele morreu foi ressuscitado, onde nenhum outro homem jamais aconteceu isso, né? Então, a prova de que o Eterno sancionou todas as práticas, falas, obras e ensinamentos de Yeshua é justamente a ressurreição, ali a primícia, né? Ok, então com esse raciocínio vamos continuar versículo 8. Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Olha, quem convenceu vocês a parar de praticar os mandamentos, então não procede
de quem vos chama. Quem? Yahushua. Olha que interessante o que Paulo está falando, né? Ou seja, aquele que está tentando te convencer a não obedecer a Deus, porque a graça, porque Jesus morreu, pendurou na cruz, não procede de Yahushua. Não procede de Yahushua, Jesus. Quem usa o nome de Jesus e te ensina a desobedecer os mandamentos de Deus, não procede dele. É o que Paulo está falando aqui. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Olha que interessante. Qual é o pouco de fermento? 1.700 anos atrás. Foi colocado ali, ó, um pouquinho. Guarda do domingo, guarda do sábado semanal como sendo o 7º dia, Saturno, né? Maria como intercessora, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, foi ali, ó, um pouquinho só. Só que depois de anos, 1.700 anos depois, imagina o tamanho do pão que vai assar. O pão que o diabo amassou está inchando. Quando o fogo chegar, vai assar. E aí aqueles que comeram dele vão sofrer as consequências. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, lembre-se, israelitas que guardam a Torá, estou convencido de que o Senhor não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturbar, seja quem for, sofrerá condenação. Ou seja, se chegar alguém para eles e ensinar doutrinas de desobedecer os mandamentos de Deus, seja no nome de Jesus ou não no nome de Jesus, olha que interessante, sofrerá condenação. O que é que a Torá diz? Paulo está falando alguma coisa nova? Não. Paulo está falando de Deuteronômio 28, né? Paulo está falando da maldição da Torá. Aquele que acrescentar ou retirar algo da Torá sofrerá condenação de todas as pragas e pestes que estão contidas no livro da lei. O que Paulo está falando de novo aqui? Só que Paulo não está falando com todos os termos, como eu falei no versículo 1, né? Vocês, o jugo da escravidão, o pecado, Paulo não precisava falar. Ele estava falando com israelitas, irmãos. Ele estava falando com pessoas que, quando escutava a palavra escravidão, ele não pensava em levar chicotada de Nabucodonosor, não. Ele pensava em não pecar. Porque pecar era ser do jugo do maligno, do diabo. É ser do diabo. É diferente a forma que Paulo explica em Romanos, a forma que Paulo explica em Coríntios. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Coríntios, eu vou ler aqui, ó. Coríntios, ele falando para Goim. Olha como ele fala para Goim. Coríntios 7, deixa eu pegar aqui. Coríntios capítulo 7, versículo 9. Quem tiver com a Bíblia aí, eu sei que os irmãos estão trabalhando. Eu já falei muito desse versículo, né? E às vezes, mas eu vou ler. Eu vou ler porque esse áudio vai ficar, talvez ele atinja a distância, né? Talvez o Eterno seja misericordioso com a minha vida e leve esse áudio longe. 19. Coríntios 1, capítulo 7. Eita, eu estou no 9. Capítulo 7, versículo 19. Olha o que Paulo fala aqui. E aqui ele está falando para Goim. Aqui é para Goim que ele está falando. Olha o que ele diz. Estrangeiro, ou seja, cristãos. A circuncisão em si não faz o menor sentido. Ou seja, o que tem a ver eu circuncidar a carne do prepúcio com amar a Deus? Não tem lógica. Eu vou amar a Deus como? Eu vou fazer jejum, eu vou orar muito, eu vou orar sem parar. Eu vou fazer muito jejum. E isso faz sentido, amar a Deus. Né? O que Paulo começa? Ó? A circuncisão em si não faz sentido. E a incircuncisão não significa nada também. Porque se você está incircunciso e Deus manda circuncidar,
você está fora, né? Não faz o menor sentido. Olha o que Paulo, o homem da graça, né? O Messias cristão, porque não é Yeshua, é o Messias cristão, é Paulo, mal traduzido, mal interpretado e mal compreendido, certo? Ou seja, a incircuncisão não significa nada. Ou seja, circuncisão, judeu ou povo de Deus, e incircuncisão, goim, estrangeiro, cristão, certo? O que realmente importa é obedecer os mandamentos de Deus. Olha que interessante. Aqui em Gálatas, ele fala, né, que a incircuncisão, né, porquanto em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. E o que é amar a Deus? O que é ter fé e amar a Deus? Obedecer mandamento. Ou seja, Paulo está falando a mesma coisa. A mensagem é a mesma. Você tem que ter Yahushua e obedecer os mandamentos de Deus. Todos eles. Só que em Coríntios, Paulo está falando para cristão. Cristão não vai compreender o termo verdade, amor, como os israelitas compreendem, não. Cristão não vai compreender o jugo da escravidão como os israelitas entendem. São pensamentos e doutrinas, ou seja, o íntimo daquela nação é diferente. O acreditar, o ver o mundo é diferente dessas nações. Então, quando ele ia até judeus, ele pregava o quê? Yeshua, porque era o que faltava neles. Eles até entendiam o mandamento, só que ele ensinava os ensinamentos de Yeshua, como Yeshua via a Torá e como você tinha que praticar a Torá. Porque ele viu que Yeshua ressuscitou. Ele disse, nunca na história da humanidade nenhum ser humano ressuscitou. Em corpo de glória, nunca. Pode ter ressuscitado na carne, como Lázaro, né? Ele voltou na carne. Lázaro ainda tem que passar pela aprovação dele. Não terminou, né? Ele teve uma segunda chance de provar a Deus que é digno de voltar para casa. Porque na primeira ele não provou a Deus que era digno de voltar para casa, né? Então, ele era uma pessoa boa, fazia o bem, ajudava o próximo, mas o pecado, a circuncisão no coração, ele não tinha. Ele era circuncidado na carne, não comia carne de porco, mas faltava algo no íntimo dele que atrapalhava. E o que ele teve através de Yeshua foi uma segunda chance de trabalhar essa circuncisão do coração, que é o que eu estou falando desde o início aqui. Mas Paulo viu que Yeshua ressuscitou em corpo de glória. Nenhum ser humano na história da humanidade fez isso. Então Paulo disse, realmente a forma que ele cumpria a Torá é a verdadeira forma que agrada a Deus. É isso que Paulo está pregando aqui em Gálatas, irmãos. Por que as pessoas não conseguem compreender algo tão simples? Me desculpe, eu vou ler o 19. Coríntios, para Goim, a mesma pessoa pregando. Imagine Barbosa indo falar com judeus, pregando, falando uma coisa, e Barbosa indo para cristão, pregando, falando outra. As pessoas vão dizer, esse cara é duas caras, é um falso. Mas por que ele está falando a linguagem do Goim e ele está falando a linguagem de israelitas? Parece ser contraditório, mas não é. Quando ele prega para israelitas, ele prega o que falta no povo de Deus de verdade. Aqueles que cumprem o mandamento, falta o quê? A forma que Yeshua interpretava a Torá, que é o que o Eterno considera correto. E quando vai para o Goim, falta, eles têm Yeshua, então falta o quê? A obediência. E é isso que Paulo é. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A incircuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não significa nada. Ser de Israel ou estrangeiro não faz diferença. O que realmente importa é obedecer os mandamentos de Deus. Será que esse cara é psicopata louco? Ele tem dupla personalidade, ou tripla ou quádrupla? Não, meu irmão.
Os povos são diferentes, a cultura são diferentes, a visão de como vê o mundo é que é diferente. E você acha que está diferente isso hoje? Não. Existe o povo que é do povo do Eterno, que guarda os mandamentos e nega Yeshua. Eles estão lá negando Yeshua. Existe o povo que acredita em Yeshua, mas nega os mandamentos. Está do mesmo jeito. 1.700 anos depois e não mudou nada. Vamos embora, você vai. Eu vou ler o versículo 6 agora de Gálatas 5. Que parece ser oposto ao que Paulo falou lá. Portanto, Jesus Cristo, a incircuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Foi o que ele falou lá em Gálatas, lá em Coríntios, né? Mas sim a emunar que opera pelo amor. Só que ele está falando com israelitas. Israelitas sabem que fé é você cumprir os mandamentos e esperar que o Eterno faça parte dele. A todos aqueles que cumprem os mandamentos. E amor é amar a Deus. Nisso sabemos que amamos, nisso reconheceremos filhos de Deus, quando obedecemos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, né? Primeira carta de João. É João falando com israelitas, não é com goíns. Eu vou continuar aqui. Eu estava no versículo 11. No entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Lembra que eu falei agorinha aqui atrás que ele estava pregando em Yeshua e a forma que Yeshua via a Torá é a forma correta? É isso que Paulo está pregando aqui em Gálatas, que parece que ele está indo contra a Torá, mas não está. O problema é os cristãos lê amor e quer entender amor do jeito que ele faz. Sexo. Lê fé e quer entender do jeito que ele vê. Uma fé invisível, cega, que você não olha, né? Não consegue tocar. E não é isso. Tá? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Ou seja, aquele que tentou fazer você não obedecer os mandamentos de Deus, não procede de Yeshua. Paulo é claro em Gálatas. O problema é que os cristãos não têm um discernimento espiritual para entender os termos que Paulo está falando aqui com um povo diferente da sociedade e da cultura que nós temos hoje. Sabeis que um pouco de fermento fermenta toda a massa. Quanto a vós, estou convencido de que o Senhor de que não pensareis de outra forma, mas que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Tentar fazer você não obedecer os mandamentos de Deus em nome de Jesus, ou não obedecer os mandamentos de Deus em desobediência a Jesus. Esse aí vai ter condenação certa, tá? Versículo 11. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, ele está falando de judeus, tá? Ele estava sendo perseguido pelos judeus por dizerem que ele não pregava a Torá. Lembra que lá em Atos aparece essa acusação? Estão dizendo que tu não está mandando mais cumprir Torá por causa de Jesus. Para mostrar que isso não é verdade, vai lá, pega os meninos, leva para o templo, paga, oferece o sacrifício a Moisés para provar que eles estão errados. Ou será que esqueceu Atos? Né? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, eu continuo pregando que tem que obedecer os mandamentos de Deus, por qual motivo vocês estão me perseguindo? Aí Paulo é irônico aqui, né? Neste caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Olha o que ele está dizendo. Ele diz, se eu continuo pregando a obediência aos mandamentos e vocês obedecem os mandamentos, vocês estão me perseguindo por quê? Se o que vocês pregam é o que eu estou pregando. Vocês estão me perseguindo porque eu estou dizendo que Yeshua é quem tem as palavras corretas para a salvação. É isso. Vocês estão me perseguindo porque eu estou dizendo que Yeshua é quem verdadeiramente ensinou como servir a Deus, porque ele ressuscitou, né? E Maimônides morreu, ficou para trás. Hillel morreu e não volta mais. E Shammai morreu e não volta mais. Eu estou dizendo que Hillel, Shammai não é o caminho que o Eterno aprova de verdade.
O que eu estou dizendo é que Yeshua é o caminho que é o eterno à prova de verdade. A forma de cumprir Torá, quem está certo é Yeshua. É por isso que vocês estão me perseguindo. Porque mandar cumprir Torá, eu estou mandando. Eu estou ensinando. Consegue entender agora, Gálatas? Decore bem, leia, vá lá, ore antes, encoste o rosto no chão, peça perdão, ore capítulo 5 de Gálatas e você vai ver outro Paulo. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo no futuro. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Ou seja, desobedecer a Deus em nome de Jesus. Quem está trazendo a doutrina de que eu estou ensinando a desobedecer mandamento? Quem me dera ele ser castrado. Por quê? Porque não ia gerar descendência. Se não gera descendência, aquela mentira não vai ser perpetuada na família, de pai para filho. Veja aí, ó, quantos pastores estão deixando os filhos a pastorear igual eles pastoreiam. São pastores de porcos e ensinam os filhos a ser pastor de porco. E aí tem 4, 5, 10 gerações de pastor de porcos. É isso que Paulo está dizendo. Quem me dera eles serem castrados, porque eles não vão ter descendência e os filhos dele não vão pregar a mesma coisa que o pai prega. Ou seja, essa mentira não vai ser perpetuada durante muito tempo. Mas qual é o problema? Tem pastores de porcos que eles não têm filho físico, mas têm filhos espirituais. E aí estão as doutrinas de Calvino. Muita gente brigando e se matando porque Calvino está certo. Muita gente brigando e se matando porque Lutero está certo, porque o Papa está certo. E assim vai. Não é só o filho físico, é o filho espiritual. Samuel tinha mais filhos espirituais do que físicos. Porque você vê que os 2 filhos que ele tinha, os únicos filhos que ele tinha, não seguiram a fé dele. Pelo contrário, mostraram frutos opostos ao que Samuel fazia. Mas muitos se tornaram filhos espirituais de Samuel e continuaram sua descendência. Assim como Yeshua. Yeshua não tem filhos físicos, mas quantos espirituais ele tem? Versículo 13 de Gálatas 5. Ok? Caros irmãos, foste chamado para liberdade. Para liberdade. Para liberdade de quê? Quando ele fala isso aqui para israelitas, qual é a liberdade que os israelitas estão procurando? Não pecar. Não é se libertar de Nabucodonosor. Até porque eles estavam livres aqui, né? Eles não eram escravos. Eles estavam sob o domínio de Roma, império, mas eles estavam indo, vindo, eles podiam sair de uma cidade para outra. Eles não eram escravos do jeito que a gente imagina, tá? Eles pagavam imposto caro, né? O sistema político lá obrigava ele a fazer algumas coisas, mas outras você era liberto, tá? Então, é isso. O que é que Paulo está falando? Do pecador. Caros irmãos, foste chamado para a liberdade, né? Para não pecar. Todavia, não useis a liberdade, olha, como desculpa para vos franquear na carne. Antes, sede servos um dos outros diante do amor. Ou seja, Torá. Sirva ao próximo na Torá. E como é isso? É dar dinheiro, sustentar, dar uma casa, carro? Não. Ajude o próximo a evoluir na Torá. Olha, eu estou acontecendo isso comigo. Como é que eu faço? Olha, lá em Deuteronômio tem uma situação parecida. Né? Os israelitas estavam assim, né? Lá em Davi, e aí você instrui de acordo com a Torá. Isso é servir uns aos outros. Lembre-se, o que é que Yeshua diz? O menor servirá ao maior. Né? E quem é o maior do que Yeshua? E o que foi que ele deu? Casa, carro? Ele deu alguma coisa desse tipo? Não. Quem fala isso é a igreja. E Yeshua ensinou como não pecar contra o Eterno e conquistar a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, o verdadeiro mundo que não é esse, ou seja, é um mundo eterno, o jardim do Éden, ou seja, a bênção de estar diante da presença de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Pois toda a lei se resume num só mandamento.
amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você obedece ao Eterno e crê em tudo que ele vai cumprir na tua vida, você vai tentar ensinar o próximo. Mas se o próximo não quiser, aí tu vai com ele para a condenação que ele está destinado? Não, você ensina e fica na sua posição. Lembra do assento da mesa? Não se esqueça de quanto o Eterno foi misericordioso e permitiu você sentar na mesa. Cuidado, por amor às coisas que esse mundo deu, para você não perder o seu lugar na mesa. Nada nesse mundo vale mais do que esse lugar na mesa. Tá? Nada. Nem riqueza, nem bens, nem pais, mães, irmãos, nada. O próprio Yeshua diz, aquele que não abandonar pai, mãe e assim vai, bens, do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E aquele que abandonar tudo isso, vai receber 10 vezes mais ainda em vida. E também aflições. As pessoas querem ser ricos, muita família, tudo, né? E não ter dor de cabeça. Aí é que tu tem, meu irmão. Israel vai te dar dor de cabeça. Quando tu estiver no caminho correto, fazendo o que é certo, aí é que vem dor de cabeça. Tu acha que pagar uma conta de energia era dor de cabeça? Dor de cabeça era o que Moisés fazia lá na tenda do encontro, resolvendo o problema de todas as pessoas, uma de cada vez, né? Fazendo elas conhecer a vontade de Deus e observando uns obedecer e estarem muito bem diante da presença do Eterno, e outros desobedecer e encontrar a desgraça e não poder fazer nada. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruíres mutuamente. Cuidado. Porquanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, o Ruach HaKodesh, né? A obediência à palavra de Deus. E de forma alguma satisfareis a vontade da carne. De forma alguma fareis a vontade da carne. E a vontade da carne não é só sexo não, viu? Tem muitos sinônimos para esse vontade da carne. Ok? Muitos. Porquanto a carne luta contra o Ruach. Quem? A carne, eu estou lutando contra Deus. E a vontade dele, né? E o espírito contra a carne. E o Ruach, o espírito do Eterno, luta também contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Ruach, pelo Espírito do Eterno, já não estáis subjugados, oprimidos pela lei. Ou seja, a lei não te faz mais mal. Pelo contrário, a lei te faz o bem. Se você sois subjugado pelo Espírito, se você circuncida o coração a fazer a vontade do Eterno de verdade, a vontade de Deus de verdade, certo? Você não é mais oprimido, a lei não te pressiona, a lei não te prejudica, a lei não é mais carrasca com você, pelo contrário. Ela é aquela que pega sua mão e bota você de pé. Ela é aquela que te livra de ciladas do inimigo. Ou seja, como diz o próprio Yeshua, um outro advogado que vai lembrar a vocês tudo quanto eu tenho vos ensinado. Um novo tutor. E um novo tutor, mas veja só, a lei é tutor do povo de Deus desde antes de Moisés existir. Moisés só escreveu ela, né? Entendeu? Olha que interessante, ok? Continuando. Contudo, sois guiados pelo Espírito Santo, o Espírito do Eterno, a Torá, os mandamentos. E aqui tem uma playlist no canal, o que é o Espírito de Deus, em vários textos da Bíblia, mostrando que sim, é obedecer mandamento. Ok? Já não estáis subjugado à lei, pois abandonou o pecado.
Se você não está subjugado à lei, é porque você não peca mais. Quem não peca, a lei não é para ela. A lei é para os pecadores. Quem abandonou a forma em que o Eterno vê o mundo e as atitudes, as obras que é errada, esse está livre do jugo. Foi o que Yeshua veio nos ensinar. Como servir ao Eterno verdadeiramente. Quem obedece a Yeshua, a lei já não o oprime. Na verdade, a lei é amiga. Né? Reuel. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, tá? Então você vê aqui que muitas coisas dessas aqui são físicas e outras são espirituais. Por exemplo, impureza pode ser física e espiritual. Imoralidade sexual, física, né? Libertinagem, física. Idolatria, física. Feitiçaria, física. Ódio, espiritual. Lembra que eu estava comentando agorinha da circuncisão do espírito? A circuncisão da carne são as coisas do mundo, físicas, e a circuncisão do coração é as coisas espirituais. Ódio, discórdia é espiritual, ciúme é espiritual, ira contra a palavra de Deus é espiritual, egoísmo espiritual, deserções, facções, né? Ou seja, inveja, embriaguez. Aqui, você até inveja é espiritual, a embriaguez já é física, orgias já é física. Então, é a diferença de circuncisão da carne e do espírito. E tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, eu estou advertindo a vocês que não quebrem esses mandamentos da Torá, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o pecado. O que está praticando o pecado, seja físico ou espiritual, não herdará o reino de Deus. Então tenhamos cuidado para não termos pecados espirituais que fisicamente não é perceptível com os olhos e perdermos aquela vaga na mesa. Por quê? Por ira, rebeldia. Cuidado com isso, é muito sério. E eu vejo que muitas vezes o Eterno, a gente fica se perguntando, o que é que eu estou faltando fazer? Eu estou obedecendo nisso, naquilo outro. Meu Deus, por que eu estou sentindo essa opressão? Porque o pecado é espiritual. Você não vê ele, mas ele está ali. Disfarçado, oculto, mas está. Entretanto, o fruto do Uruar, ou seja, do Espírito de Deus, ou do Uruar, do Espírito de Deus, a Torá, tá? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há contraindicação, não há lei que as impeça. Tá? Ou seja, você veja que todos esses aqui no versículo 22 são circuncisão espiritual, é espiritual. E no espiritual vai refletir no mundo físico. A circuncisão na carne, a guarda do Shabat, não comer comidas contaminadas a ídolos, ou seja, é o que Paulo está tentando mostrar aqui, não a gentis. De novo, ele não está falando com gentis. Nós, gentis, podemos tirar muitos ensinamentos aqui se compreendermos a quem ele está falando e a linguagem que ele está usando. Mas se nós ignorarmos a quem ele está falando e a linguagem que ele está usando, nós não vamos entender nada e aí vai virar essa bagunça, Babilônia. A prostituta usando vestido vermelho e batom vermelho e pregando no púlpito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificado na carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Uruar. E qual é a direção do Uruar? É o que instruiu Yeshua. E o que foi que Yeshua instruiu? Obedecer Moisés.
Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aqui termina. Gálatas, capítulo 5. Eu vou mostrar a consequência de um pecado, né, de você não ter nem a circuncisão na carne e nem a circuncisão no espírito. A carne é importante? É. Porque quando você começa a quebrar, fazer a circuncisão na carne, deixando de comer alimentos que o Eterno não permite, fazendo coisas que o Eterno não permite fazer, ele vai te ajudar a evoluir espiritualmente. Mas chega um ponto em que a carne para a evolução. Não tem mais o que a carne evoluir. E aí você tem que evoluir o espírito. Para que a carne seja verdadeiramente forte. E aí o espírito tem que evoluir naquilo que Paulo falou. Cuidado com a raiva, com a arrogância, com o orgulho, com o que você quer que o outro faça. Cuidado. Eu só vou estar satisfeito no mundo vindouro se fulaninho fizer também. Ou for, ou estiver salvo também. Então, cuidado com a circuncisão do coração para não cometer o pecado de Adão. Eva pecou, ele amava muito Eva, era carne da carne, mas aí ele foi e pecou para estar junto com Eva, e os dois caíram da condenação. Se o Eterno não tivesse misericórdia e não desse a segunda chance, que é Yeshua HaMashiach na nossa vida, Adão estaria no Sheol até hoje e não sairia. Lá eu tenho uma música que eu fiz que fala que o fogo eterno estaria queimando e os vermes estariam comendo a carne dele eternamente. Eles estariam lá, com os tapuru, até hoje. Eu acho que os tapuru já teria comido os tapuru que tinha comido Adão. Pelo tempo, né? Se não fosse Yeshua e a Torá e a obediência a Deus, o arrependimento, ou seja, o verdadeiro evangelho, Adão estava totalmente condenado por amor a uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Primeiro Yeshua obedeceu e não caiu em condenação. Depois ele foi e amou vocês, ensinando a obedecer e também não cair em condenação como ele não caiu. Isso verdadeiramente é amar a Deus e a si mesmo e ao próximo. Que o Eterno seja misericordioso com cada um de nós. Eu peço perdão a algum irmão aí que eu possa ter falado algo, né? Ou nessa pregação, ou em outros, no passado. Eu peço, se eu for agressivo no futuro, tenha misericórdia de mim, como eu peço do Eterno, tá? Eu sou um homem, eu erro, eu acerto, mas uma coisa eu digo a vocês, eu faço de coração. Eu não coloco o QR Code aqui para pedir Pix, eu não peço Pix. Ontem mesmo eu vou dizer a vocês, uma pessoa me ofereceu ajuda, e nem está nesse grupo aqui. Eu disse, não preciso não, irmão. Faz o seguinte, eu vou colocar você no grupo, quando alguém do grupo pedir de ajuda de verdade e precisar de verdade, aí você vem na mensagem lá, você ajuda. Mas o Eterno me dá força, eu consigo trabalhar, eu consigo me sustentar. Eu não estou necessitado agora. Eu queria ter uma Kombi com ar-condicionado, mas é luxo. Olha, imagina colocar um ar-condicionado na Kombi, deixar ela toda arrumadinha, toda bonitinha, botar sono na Kombi, colocar os carregadores, né? Colocar um todo para a gente acampar, levar os irmãos sair e todo mundo no conforto. É uma coisa extraordinária, né? Fazer os irmãos se alegrar, tá alegre também, que é o mais importante também, né? Você tá alegre e fazer os outros se alegrar. Isso é o que importa. Mas eu tenho dinheiro para isso? Não. Mas eu tenho minha mesa cheia de comida kosher. Glória ao Eterno. O que é que eu quero mais, irmãos? Graças a Deus, o Eterno me deu uma casa, eu não pago aluguel. Eu trabalho pouquinho. Eu passo mais tempo descansando do que trabalhando. E o pouco que eu ganho, o Eterno sustenta. Não tá bom. O que é que eu vou exigir mais do Eterno? Eu tenho Yeshua, eu tenho perdão, eu tenho uma Torá. Eu tenho uma vaga na mesa.
O que é que eu vou exigir mais do Eterno? Não, eu só vou louvar e agradecer ao Eterno. É isso que eu vou fazer. E tudo que eu falo é do fundo do coração aqui. O que o Eterno deu no meu coração e o que eu acredito, e mais do que eu acredito, é o que eu vivo. Porque muitos aí estão pregando o que eles não vivem. E eu não tenho interesse. Feito Paulo, eu me lembro de Paulo falando, né? As coisas que Paulo fala correto, eles não aproveitam, né? As coisas que Paulo fala errado, por causa de traduções e interpretações erradas, eles aproveitam tudo. É incrível. Aí Paulo diz assim, ó: eu tenho um trabalho secular para que ninguém me acuse do amor de pregar o evangelho, eu faço isso por dinheiro. Esse conselho ele não toma. Olha aí a quantidade de dinheiro que rola na mão deles. Tudo para fazer carro blindado, para eles andar. Eu ando na rua ali, tô ali, ninguém tá nem aí para mim. Provavelmente, ó, lá vai o doido. Que negócio feio da poxa, aquela barba. Olha aquela roupa. Olha aqueles cordão. Parece até o pessoal da macumba, né? Da capoeira. Olha, quer dar uma de franciscana agora? Hein? Pecou tanto, ó. Pecava direto aí, ó. Olha aí, ó. Pecador, ó. Vê. Olha, olha. Meu Deus. Acha que vai pro céu. Mas eu faço de coração, sem esperar nada em troca. Literal, igual o Pai me ensinou. Que o Eterno tenha misericórdia de nossas vidas em nome de Yeshua, irmãos. Shalom, shalom.